Livro de Deuteronômio, capítulo 16. As 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da sua saída da terra do Egito, todos os dias da sua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os seus termos. Também da carne de que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das suas portas, que te dá o Senhor seu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da sua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às suas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor seu Deus. O que deres será tributo voluntário da sua mão, segundo o Senhor seu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor seu Deus. Tu e seu filho e sua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das suas portas, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. As festas dos tabernáculos guardarás, 7 dias quando colheres da tua eira e do seu lagar. E na sua festa te alegrarás, tu e seus filhos e sua filha, e seu servo e sua serva, e o levita e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a sua colheita e em toda obra das suas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Deveres dos juízes. Juízes e oficiais porás em todas as suas portas que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor seu Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. Deuteronômio, capítulo 17. O castigo da idolatria. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das suas portas,
que te dá o Senhor seu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor seu Deus, transpassando o seu concerto, que for e servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às suas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Consulta dos sacerdotes. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em negócios de pendências nas suas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor seu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinares. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem. Te não desviarás nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali, para servir ao Senhor seu Deus, nem ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor seu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher, o Senhor seu Deus. Dentre seus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de seus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si um tratado desta lei num livro, e do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes, levitas, toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifícios,
seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, e dar-lhe-ás as primícias do seu cereal, do seu mosto e do seu azeite, e as primícias da tosquia das suas ovelhas. Porque o Senhor seu Deus o escolheu de todas as suas tribos para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. E quando vier um levita de alguma das suas portas de todo Israel onde habitar, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A promessa de um grande profeta. O Senhor seu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de seus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme tudo o que pedistes ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no seu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. A quem pertencem os privilégios das cidades de refúgio? Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da sua terra, que te dará o Senhor seu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da sua terra, que te fará possuir o Senhor seu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva. Aquele que por erro feriu seu próximo, a quem não aborrecia dantes, como também aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração e o alcance.
por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem dizendo, 3 cidades prepararás. 3 cidades separarás. E se o Senhor seu Deus dilatar os seus termos, como jurou a seus pais, e te der toda a terra que disse que daria a seus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Portanto, te dou ordem dizendo, 3 cidades separarás. E se o Senhor seu Deus dilatar os seus termos, como jurou a seus pais, e te der toda a terra que disse que daria a seus pais, quando guardares todos esses mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los, amando ao Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da sua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. E haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra e se lhe acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O seu olho o não poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes o marco do seu próximo que colocaram Não mudes o marco do seu próximo que colocaram os antigos na sua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor seu Deus para a possuíres. Uma só testemunha, contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra o seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O seu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. As leis da guerra. Quando saíres a peleja contra seus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E serás que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem
a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade, a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor seu Deus a dará na sua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade. Todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos seus inimigos que te deu o Senhor seu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor seu Deus. Para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvore de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja derribada. Livro de Deuteronômio, capítulo 21. Expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor seu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os seus anciãos e os seus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com o jugo, e os anciãos daquela cidade trarão a bezerra e um vale à esquerda que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor seu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Sê propício ao seu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do seu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca da mulher prisioneira: quando saíres à peleja contra os seus inimigos, e o Senhor seu Deus o entregar nas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a quiseres tomar por mulher,
Então a trarás para sua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará à sua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrará a ela, e tu serás seu marido, e ela será sua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. O direito do primogênito. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio, capítulo 22. Caridade para com o próximo. Vendo extraviado o boi ou ovelha de seu irmão, não te esconderás deles, restituí-los-á sem falta a seu irmão. E se seu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheceres, recolhê-lo-ás na sua casa. E se seu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheceres, recolhê-lo-ás na sua casa, para que fiquem contigo, até que seu irmão os busque, e tu lhe o tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, assim farás com as suas vestes, assim farás também com todas as coisas perdidas que se perder de seu irmão, e tu a acharás, e tu a achares, não te poderás esconder. O jumento que é de seu irmão ou o seu boi não verás caídos no caminho, e deles te esconderás com ele e os levantarás sem falta. Acerca das vestes do homem e da mulher. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor seu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixará ir livremente a mãe e os filhos, tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongue os dias. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na sua casa. Se alguém de alguma maneira cair dela, não semearás a tua vinha.
de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas da sua manta, com que te cobrires. As penas para diversos pecados cometidos para com mulheres. Quando um homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da sua virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem sua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o condenarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se esse negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deixado com mulher casada, quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirará o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de vós. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é esse negócio. Pois achou no campo a moça desposada, gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai. Deuteronômio capítulo 23. Pessoas que são excluídas das assembleias santas. O quebrado de quebradura ou castrado não entrarás na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíreis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor e Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor seu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor seu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava.
Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os dias para sempre. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os seus dias para sempre. Não abominarás o edomita, pois é seu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os seus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém será que declinando a tarde se lavará em água e em se pondo o sol entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial e ali sairás fora. E entre as suas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do seu arraial, para te livrar e entregar os seus inimigos diante de ti. Pelo que o seu arraial será santo, para que ele não veja coisa feita em ti e se torne atrás de ti. Acerca de fugitivos, prostitutas, usura e votos. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas portas, onde lhe tiver bem, não o oprimirás. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor, seu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor, seu Deus. A seu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste à usura. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da sua boca guardarás, e o farás mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus, e o declaraste pela sua boca. Quando entrares na vinha do seu próximo, comerás uvas conforme o seu desejo, até te fartares, porém não as porás no seu vaso. Quando entrares na seara do seu próximo, com a sua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara do seu próximo. Deuteronômio capítulo 24. Acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. Quando um homem tomar uma mulher que se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida.
Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saístes do Egito. Acerca de empréstimos: quando emprestares alguma coisa a seu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. Quando emprestares alguma coisa ao seu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isso te será justiça diante do Senhor seu Deus. Caridade para com os pobres, os estrangeiros e os órfãos. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado de seus irmãos ou de seus estrangeiros, que estão na sua terra e nas suas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto o pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja-te pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno. Não faças isso. Quando no seu campo cegares a sua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Quando sacudires a sua oliveira, não tomarás atrás de ti a sacudir os ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a sua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Livro de Deuteronômio, capítulo 25. A pena de açoites. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que este, seu irmão não fique envilecido aos seus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. A obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Quando alguns irmãos morarem juntos e alguns deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel.
Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão, nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão, não a poupará teu olho. Pesos e medidas justos. Na sua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na sua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás para com os que se prolonguem os seus dias na terra, que te dará o Senhor seu Deus. Porque abominação é ao Senhor seu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Amaleque será destruído. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os seus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Deuteronômio capítulo 26. As primícias da terra. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da sua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da sua mão e o porá diante do altar do Senhor seu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro, miserável foi meu pai e desceu ao Egito e ali peregrinou. Com pouca gente, porém ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor seu Deus, e te inclinarás perante o Senhor seu Deus. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Oração daquele que deu os dízimos. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da sua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem.
e dirás perante o Senhor seu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os seus mandamentos que me tens ordenado. Nada trapacei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso nada tirei para imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste tenho feito. Olha desde a sua santa habitação, desde o céu, e abençoa o seu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Nesse dia, o Senhor seu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o seu coração e com toda a sua alma. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Para assim te exaltar sobre todas as nações que fez para louvor e para fama e para glória, e para que sejais um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio capítulo 27. A ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor seu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E, havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor seu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor seu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor seu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E nessas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, nesse dia vieste a ser por povo ao Senhor seu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor seu Deus, e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. As maldições que serão lançadas no monte Ebal. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi, e Judá, e Isacar, e José, e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben e Gade, e Asser, e Zebulon, e Dan, e Naphtali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá: amém. Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe, todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém.
Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a ourela de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor seu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da sua terra, e o fruto dos seus animais, e a criação das suas vacas, e os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o seu cesto e a sua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os seus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, e em tudo o que te puseres a sua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor seu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, e no fruto dos seus animais, e no fruto da sua terra, sobre a terra que o Senhor jurou dar a seus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor seu Deus, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o seu cesto e a sua amassadeira. Maldito o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, e a criação das suas vacas e os rebanhos das suas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição, em tudo que puseres a sua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das suas obras com que me deixastes. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tisica, e com a febre, e com a quentura, e com o calor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças.
e os seus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da sua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos seus inimigos por um caminho, sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado. O Senhor te fará cair diante dos seus inimigos por um caminho, sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra, e o seu cadáver será por comida a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantarás. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo do coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade. E não prosperarás nos seus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O seu boi será morto aos seus olhos, porém dele não comerás. O seu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos e não haverá quem te salve. Seus filhos e suas filhas serão dados a outro povo e seus olhos o verão. E após eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na sua mão. O fruto da sua terra e todo o seu trabalho o comerá um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E ficarás aterrado pelo que verás com seus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possa sarar, desde a planta do seu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a seu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conhecestes, nem tu, nem seus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. E serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da sua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não se terão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o seu arvoredo e o fruto da sua terra consumirá a largata. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor seu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a sua semente para sempre. Porquanto não haverá servido ao Senhor seu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos seus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, e com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o seu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra.
que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos seus animais e o fruto da sua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das suas vacas, nem rebanhos das suas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiarás em todas as suas portas, até que venham a cair os seus altos e fortes muros em que confiavas, em toda a sua terra, e te angustiará até em todas as suas portas, em toda a sua terra, que te tem dado o Senhor seu Deus. E comerás o fruto do seu ventre, a carne de seus filhos e de suas filhas que te der o Senhor seu Deus, no cerco e no aperto, com que os seus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu amor e contra os demais de seus filhos, que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto com que o seu inimigo te apertará em todas as suas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno seu olho contra o homem de seu amor, e contra seu filho, e contra a sua filha. E isso por causa de suas párias, que saíram dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, e o cerco e no aperto com que o seu inimigo apertará as suas portas. E se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as suas pragas e as pragas de sua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades, más e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E ficareis poucos homens em lugar de haver sido como as estrelas dos céus, em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus. E serás que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirá a outros deuses que não conhecestes, nem tu nem seus pais servirás à madeira e à pedra. E nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de seu pé terá repouso, porquanto ali o Senhor te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos, e desmaio da alma. E a sua vida como suspensa estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na sua própria vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pasmo de seu coração, com que pasmarás, e pelo que verás com seus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito. Nunca, jamais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas, e aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deus faz um novo concerto com o povo.
Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles no Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os seus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no seu pé o seu sapato. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós o ferimos. E tomamos a sua terra e a demos por herança aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeste. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel. Os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros que está no meio do seu arraial, desde o rachador da sua lenha até ao tirador da sua água. Para que entres no concerto do Senhor seu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esse concerto e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto, e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, e o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito no livro dessa lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terra remotas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais,
com quem eles tinha feito quando os tirou do Egito. E foram-se e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que não conheceram e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como nesse dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio capítulo 30. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor seu Deus, e te converteres ao Senhor seu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno, hoje tu e seus filhos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, então o Senhor seu Deus te fará voltar do seu cativeiro e se apiedará de ti. E tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor seu Deus. Ainda que os seus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali ajuntará o Senhor seu Deus e te tomará dali. E o Senhor seu Deus te trará a terra que seus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a seus pais. E o Senhor seu Deus circuncidará o seu coração e o coração da sua semente, para amares ao Senhor seu Deus com todo o coração e com toda a sua alma, para que vivas. E o Senhor seu Deus porá todas essas maldições sobre os seus inimigos e sobre os seus aborrecedores, que te perseguirem. Converter-te-á, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor seu Deus te dará abundância em toda a obra das suas mãos, no fruto do seu ventre e no fruto dos seus animais, e no fruto da sua terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em seus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma. A lei do Senhor é bem patente. Porque esse mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está aqui, muito perto de ti, na sua boca e no seu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno, hoje, que ames o Senhor seu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor seu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para se inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a sua vida e a longura dos seus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio capítulo 31. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. E disse-lhes, da idade de 120 anos, sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo o Israel. E disse-lhes, da idade de 120 anos, sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor seu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhe fará, como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos-la der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhes disse aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. E Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante dele, o Israel, diante de todo o Israel, lerás essa lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os seus estrangeiros que estão dentro das suas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides, passando o Jordão, para possuí-la. Deus dá a Josué o encargo do povo. E disse o Senhor a Moisés, eis que os seus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê a ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda da coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com seus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado.
E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram esses males por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu concerto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles, por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e os ensinou aos filhos de Israel, e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a sua rebelião e a sua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então esse mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Deuteronômio capítulo 32. Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho. Como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a seu pai, e ele te informará aos seus anciãos. E eles tu dirão, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de ruivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho.
Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro, e engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram, a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que, vendo o Senhor, os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, com os que não são povo, com nação louca, a despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim à criança de mama, como ao homem de cãs. Eu disse que por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam: a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizesse fugir 10.000, e a sua rocha os não... Como pode ser que um só perseguisse 1000, e 2 fizesse fugir 10.000, e a sua rocha os não vendera, e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões, e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança, e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça a seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam? De cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam o vinho?
Levantam-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tomar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras e todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendais a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, aqui passando o Jordão, ides para possuí-la. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao seu povo, como Arão seu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de contenção, em Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 33. A majestade de Deus. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os seus pés. Cada um receberá das suas palavras. Moisés nos deu a lei por herança, da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. As bênçãos das tribos. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: seu Tumim e seu Urim são para o seu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca o vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a sua palavra e observaram o seu conserto. Ensinaram os seus juízos a Jacó e a sua lei a Israel. Levaram incenso ao seu nariz e o holocausto sobre o seu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade.
Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo, que jaz abaixo. E com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça, a bênção venham sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas suas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça. E o proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, e possui o ocidente e o meio-dia. E de Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o seu calçado, e a sua força será como seus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a sua ajuda, e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti, e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do seu socorro e a espada da sua alteza? Pelo que os seus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Deuteronômio capítulo 34. Moisés sobe o monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a obra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a sua semente a darei, mostro-ta para a veres com os seus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor.
E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvido, e fizeram como o Senhor ordenaram a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel.